Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula de fato, né? A nossa aula 1 do curso sobre professão do indicativo. Se você não assistiu a aula 0, em que eu introduzo um pouco o que a gente vai ver nesse curso, para quem é esse curso, quem sou eu recomendo muito que você volte lá e assista, tá bom? Então vamos lá, gente. Aula 1. Primeira coisa, eu coloquei aqui para vocês o que uma pessoa que domina, que né, já tem um nível A1 completo do francês deveria saber. Então, existe uma organização, digamos assim, europeia de ensino e aprendizagem de línguas europeias, né? Obviamente, em que eles classificam o conhecimento de uma pessoa em relação àquele idioma. Ele vai, os níveis são A1, sendo mais básicos todos, A2, B1, B2, C1 e C2, né? Sendo A1 e A2 o nível bem iniciante e C1 e C2 o nível mais avançado. Então, se você fosse fazer a prova de proficiência do A1 hoje, o que você teria que saber? Em relação à gramática, você deveria saber esses tópicos aqui. Então, dentre todos esses, você vai ver nesse curso o présent indicatif, os verbos courants, verbo courant é os verbos mais utilizados, être, avoir, faire, aller, venir, pouvoir, vouloir, a gente vai ver esses verbos. Os verbos utilizados terminados em ER, parler, habiter, aimer, s'appeler, travailler e tantos outros, são 90% dos verbos da língua francesa, que nós também vamos ver nesse curso. Os pronomes pessoais que funcionam como sujeito, que você também vai ver nesse curso, e a negação, ok? Então, assim, só esse curso já te dá uma base bem legal. E, uma coisa que eu esqueci de falar, todos os títulos assim, que estiverem sublinhados é porque tem algum link externo que você pode clicar para ver, tá? Que tem algumas outras informações. Então, sem mais delongas, on y va. Le président indicatif, quando vou utilizar, quais são as ideias que ele passa, né? Então, eu vou utilizar o presente indicativo para expressar uma verdade absoluta. Como assim, Marta, uma verdade absoluta? Por exemplo, a água ferve a 100 graus. É uma verdade absoluta. Se você não colocar nenhum absoluto na água, se você estiver a altitude zero, né? Tem várias coisas aí, mas enfim. A princípio, é uma verdade absoluta que vai se repetir em qualquer lugar. Eu posso usar para expressar um fato habitual. Então, por exemplo, eu, não sei, eu malho todos os dias, eu jogo vôlei, eu dou aula de francês, são hábitos na minha vida, né? Então, a gente utiliza o presente para falar disso. Pode expressar o que vai acontecer no futuro próximo, e isso é uma coisa que não é tão próximo assim da nossa realidade de utilização do presente indicativo, e eu vou mostrar para vocês. E eu também posso utilizar algo para falar de algo que se passou no passado. E isso é bem distante da nossa realidade, mas a gente vai entender um pouquinho melhor aqui, tá? Então, como eu falei, posso usar para expressar algo que vai acontecer ainda no futuro. Como que funciona isso? É porque é um futuro muito, muito imediato. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente vai numa loja e está fechada e está escrito assim, volto já? Na verdade, aquela pessoa não está voltando naquele momento, né? É uma coisa que ainda vai acontecer. Só que ela vai voltar dentro de 1 minuto, 5 minutos. Então, é uma coisa muito imediata. Então, a gente utiliza o presente para falar de algo que ainda vai acontecer. Só que em francês a gente utiliza isso muito, assim, no dia a dia, sabe? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um print, né, de uma página do Quebec que tem informações e ensino de francês. Então, ó, o exemplo aqui. Attends-moi, je reviens dans un instant. Attends-moi, je reviens dans un instant. Então, espere-me, eu volto dentro de um instante. Eu revenho dentro de um instante, né? Porque eu vou voltar daqui a pouquinho. Pô, peraí, eu vou ali no banheiro e já volto, ok? E o outro exemplo, Alejandro arrive ce soir. O Alejandro chega essa noite. Ele não chegou ainda. Não é presente, é futuro. Mas, como é um futuro assim, muito na iminência de acontecer, eu posso utilizar o presente para falar dele. Ok. Então, isso não é tão distante assim da realidade da língua portuguesa, né? Agora, para falar do passado, utilizar o presente, aí já é mais distante, né? Então, olha só. Mireille revient de chez les médecins. Mireille revient de chez les médecins. Então, a Mireille, que é uma pessoa, volta do médico. Só que ela acabou de voltar, tem tipo 5 minutos. Então, nesse contexto, a gente pode utilizar o presente. Presente é ótimo, né? O présent, para falar de uma coisa que acabou de acontecer. No rentrons de voyage,
de notre voyage à Madagascar. A gente acabou de voltar da nossa viagem de Madagascar. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria nós voltamos da nossa viagem de Madagascar. Mas, tipo, eu acabei de voltar. Ok. E tem um outro exemplo, que esse exemplo, sim, a gente utiliza em português. É o presente histórico, né? Então, eu lembro até hoje que o meu professor de gramática, o professor Igor, um mestre, um beijo para você, professor. Ele deu um exemplo, por exemplo, assim, em 1500 os portugueses chegam ao Brasil. Obviamente, isso já aconteceu, né? Então, eles chegaram. Mas a gente utiliza o presente para meio que aproximar o presente dessa outra coisa que aconteceu, né? Então, por exemplo, aqui, nessa frase que eu coloquei, tá falando de uma batalha, e aí ele fala, les Français perdent rapidement la bataille. Os franceses rapidamente perdem a batalha. Obviamente, eles já perderam, uma coisa que já aconteceu. Mas ainda assim, a gente pode utilizar o presente para falar do passado. Então, são situações bem específicas. Marge, você falou de 4 situações em que eu posso utilizar o presente, 4 situações diferentes. Quais são as mais importantes, as mais utilizadas? Com certeza, para a expressão fato habitual e para falar de algo que vai acontecer no futuro ainda. Eles falam isso o tempo inteiro. Tá bom, Marge, mas e se eu tivesse que escolher uma mais importante? Expressão fato habitual. Porque você pode utilizar isso para falar da sua rotina, falar o que você faz dentro de um dia, de uma semana. Ok. E aí, vamos lá. Quais são os pronomes pessoais? Os pronomes que vão servir como sujeito. Se fosse em português, os pronomes pessoais do caso reto, né? Nossa, tem tanto tempo que eu não estudo essas coisas assim, sabe? Enfim, estou me sentindo velha. Então, vamos lá. Eu vou falar e você pode repetir aí na sua casa, tá? Desculpa. Tu, il, elle, ele, ela, nous, vous, il, elle. Mas margem, então, não tem diferença da pronúncia do ilho singular para o ilho plural, ia falar pluriel. Não, não tem. Não tem diferença de pronúncia entre o hélio singular e o hélio plural? Também não. Isso é uma coisa que buga muito, né? Mas você vai ver quando você começar a estudar o francês mais a fundo, que isso acontece muito. Várias palavras têm a pronúncia exatamente igual, mas a escrita é totalmente diferente. Óbvio que em português a gente também tem isso, mas assim, é bizarro o francês, sabe? Mas eu queria chamar a atenção para o pronome vous, tá? O pronome vous ele tem 2 significados. Você, de uma maneira bem formal, para quem fala espanhol, seria como se fosse o pronome você. E como é que eu posso dizer? É como se fosse o senhor, a senhora, ok? Ou ele pode só significar vocês, um grupo de pessoas do qual não estou inserida, no qual não estou inserida. E aí, dentro disso, a gente tem uma coisa que se chama vous voyez-moi e tu voyez-moi. O que seria isso? A gente não tem uma tradução exata dessas palavras para português, mas o vous voyez-moi seria como se fosse chamar, tratar, usando o pronome vous. E tu voyez-moi seria chamar, tratar, utilizando o pronome tu. Então, eu só vou usar o tu voyez-moi com pessoas que eu tenho intimidade, ok? Isso é uma questão muito importante na cultura francófona, assim, eles têm essa noção de, sei lá, hierarquia, de distância um do outro muito grande, sabe? Então, o pronome vous tem 2 traduções para o português: senhor, senhora ou vocês. Então, em situações formais, em que não temos familiaridade com a pessoa, nós devemos sempre, sempre mesmo, optar pelo pronome vous. Talvez se fosse uma pessoa, se for uma pessoa assim da sua idade, seu colega de aula, de classe, aí ok. Mas, por exemplo, se você for numa loja, você deve tratar o vendedor, a vendedora, quem te atender, com o pronome vous, assim como eles também vão te tratar com o pronome vous. Meu Deus, seu professor na faculdade, seu professor em qualquer lugar, né? Que seja no ambiente francófono, você tem que tratar com vous. Isso, para mim, foi muito difícil quando eu fui para a França, porque as minhas professoras de francês aqui, eu tratava como tu, né? Porque a gente não tem muito essa relação de distância e hierarquia na relação professor-aluno aqui no Brasil. Mas lá era muito presente. Já passei por situações constrangedoras, porque eu chamei o professor de tu. Então, não cometam esse erro. A partir do momento que eles falarem, não, pode me chamar de tu, aí você usa o tu sem pensar. E aí, trouxe aqui um bônus, que é um problema, gente, muito grande nos países de língua francófona. Muito, muito grande, né? Que é encontro vocálico-fobia. Você lembra o que é um encontro vocálico? É quando eu tenho 2 vogais
juntas na mesma sílaba, né? Aqui eu vou fazer uma analogia, porque não necessariamente vai... Aliás, nesse contexto aqui, não é na mesma palavra. Mas em francês, raramente duas vogais de palavras diferentes ficaram juntas, mas muito raramente mesmo. Então, a fim de evitar essa repetição, utilizam-se apóstrofos ou até mesmo mudam-se as palavras empregadas. Isso é meio bizarro para a gente, mas isso acontece. E eu estou te contando isso aqui agora, no início dos seus estudos da língua francesa, para que isso te poupe muitos erros de escrita, sabe? Então, o exemplo que eu trouxe aqui é o mon ami e ma ami. Mon significa meu, masculino. E ma significa minha. Então, pensa. Se eu for falar ami, AMI é masculino. E AMIE é feminino. Então, se eu for falar da minha amiga, a lógica seria eu falar ma-ami, né? Perdão, mas não é isso que acontece. Porque tem encontro vocal e licofobia. Então, eu não posso ter esse A junto desse A. Ah, mas é só para letrar? Não, para todas as vogais. Então, a gente utiliza mon ami. Eu falo meu amiga. Bizarro? Sim, bizarro. Mas tá certo assim, ok? A fim de evitar esse encontro de vogais. Isso é uma coisa, assim, muito, muito presente na linguagem francesa. Na língua francesa, melhor dizer. Ok. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido coisas novas. E agora, Oni vá para a aula 2.